Graça e paz, meus queridos, meus amigos. Nós entendemos que uma igreja forte é formada por uma cultura forte. E hoje nós queremos apresentar a cultura da semente. Nós temos a cultura de colocar Jesus no centro, comunicar que a razão de ser igreja é Jesus e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. Nós temos a cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus fala em Lucas 5:31 que ele veio para os doentes e não para os perfeitos. A cultura da generosidade. O ato de dar está no coração dos que fazem parte da semente. E fazemos isso com alegria, mesmo com aquelas pessoas que nem conhecemos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não fazemos de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. Nós temos a cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. Se chegamos até aqui, é por causa de Jesus. Nós temos a cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos arriscar, ousar e fazer diferente. A cultura de celebrar o que há de bom nas pessoas. Cada pessoa tem mais coisas boas que ruins. Cada um tem mais acerto do que erros. Nós temos a cultura de celebrar o que foi conquistado e de não reclamar pelo que ainda falta. A cultura de acreditar que os problemas e as crises já enfrentadas e as que ainda virão fortalecem. E em meio à tribulação, sempre dizemos, vamos sair bem dessa. Nós temos a cultura de ser a própria cultura. A cultura é algo que somos. Cada um tem a responsabilidade de ser um guardião dessa cultura. Nós temos a cultura de não sermos movidos por cobranças externas ou pressões, mas pela autorresponsabilidade. Talvez eu não possa fazer tudo, mas eu posso fazer algo. Nós temos a cultura de saber que a igreja não é o meu negócio, é a minha vida. Ver a igreja como chamado é colocar o coração. Nós temos a cultura de servir ao Senhor com alegria. Amamos servir, é um privilégio participar. Fazemos porque nos faz bem, porque pessoas são beneficiadas. Nós temos a cultura de compreender que o encorajamento começa em mim. A cultura de encorajamento é fundamental para qualquer instituição. A cultura de não participar do time da fofoca. O que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a língua grande e a mente pequena. Nós temos a cultura de saber que eu faço parte do nosso, que eu não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. Nós temos a cultura de trazer as pessoas para uma jornada ao nosso redor e não uma mera caminhada. Nós temos a cultura de delegar e não apenas jogar para as pessoas o que não gostamos de fazer. Nós temos a cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de falar a mesma linguagem que promova os nossos valores, a nossa visão e a nossa cultura. Nós temos a cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. E por último, nós temos a cultura de não competir, mas cooperar. Eu creio que, seguindo essa cultura, todos esses pontos, nós nos tornaremos uma grande igreja nesse estado. Não sei se perceberam o pessoal um pouco larguinho, né? Alguns é porque tomam muita Coca-Cola, mas eu vou pedir que na próxima semana o pessoal coloque o vídeo sem colocar na tela cheia, que nós vamos ficar com a exata silhueta que temos, né? Cada um vai mostrar a realidade da sua silhueta. Mas quero agradecer a presença de você que nos visita hoje e gostaria de conhecer você para lhe entregar essa pequena lembrança e pedir que você, no final do culto, visite o nosso lounge, seja recebido para
ser apenas ter aquela recepção que você merece dos nossos voluntários, né? Eu gostaria que você levantasse sua mão onde você estiver e os nossos voluntários vão lhe entregar essa pequena lembrança. E no final, aqui dentro, tem um convite para que você permaneça 2 ou 3 minutos a mais para que conheçamos você. Pode levantar bem alto a mão para que eles vejam. Muito bem, temos ali, temos aqui também. Estarão entregando essa pequena lembrança. Jorge esqueceu de falar que a partir do mês de julho, nós estaremos recebendo as crianças a partir do início do culto. Os pais vão chegar e já vão direcionar seus filhos diretamente para as dependências do CIDES e durante todo o culto elas estarão sendo orientadas, ensinadas ali pelo Ministério CIDES. Obrigado, meu irmão. Hoje eu quero pedir a vocês, irmãos, que abram em Gênesis capítulo 49, versículos 22 até o 26. Gênesis 49, do 22 até o 26. Nós temos aí no telão. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo ou das profundezas, e com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, e até a extremidade dos outeiros externos, elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Pai, nós queremos pedir a tua orientação, a tua unção, a tua bênção sobre esta palavra que será pregada hoje, Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, que nós saiamos daqui com algo a mais, com uma porção a mais daquilo que já temos recebido do Senhor, em nome de Jesus, que hoje saiamos daqui compreendendo as bênçãos dos altos céus, as bênçãos das profundezas e as bênçãos do seio e da madre, em nome de Jesus, amém. Jacó era o pai de José, e o texto que li retrata exato o momento em que Jacó estende a mão sobre a cabeça de José e abençoa a vida de José. Ele estava fazendo isso com todos os seus 12 filhos, e chega o momento que ele diz exatamente isso a José. Mas quem era José? José era o filho caçula de uma família de 11 filhos. Depois ele recebeu mais um irmão, completando os 12 filhos. Mas ao nascer era o caçula de uma família de 11 filhos. E era odiado por seus irmãos, porque o pai lhe dava preferência. Jacó fez uma túnica para José, mostrando a preferência que tinha por ele. Isso lhe causou muitos problemas. Porém, eu quero falar hoje sobre essa faceta da vida de José. Não de ser o preferido, mas de ser servo. José foi servo a sua vida inteira. Ele foi um servo por excelência, serviu a seu pai, quando criança, quando adolescente, jovem, serviu a seus irmãos. Depois, vendido para o Egito, ele serviu a Potifar, o senhor que lhe comprou. Depois que foi preso, serviu ao carcereiro na prisão. E depois serviu a Faraó, como a segunda pessoa ali do Império do Egito. Ele não servia porque era escravo. José servia em toda a sua vida porque simplesmente era servo. Ele servia porque tinha prazer em servir. E José, ele tem uma característica interessante. Ele vivia para dar sentido aos sonhos dos outros.
mesmo que os seus próprios sonhos ainda não estivessem totalmente cumpridos. Essa era uma faceta da vida de José. E ele viveu 4 fases interessantes. Eu quero relatar essas fases para dar base àquilo que vamos falar no final. José, ele passa a primeira fase da sua vida na casa de seu pai, até os 17 anos. Ele, como disse, era o preferido de seu pai, um pai que mostrava essa preferência, e isso trouxe grandes problemas para a vida de José. Um pai que lhe fez uma túnica toda colorida e lhe deu diante dos seus irmãos, mostrando assim sua preferência e causando o ódio, a inveja dos seus irmãos. Ele então desfilava diante dos seus irmãos com aquela túnica, com aquele ar de que tudo estava dando certo para ele. Parece assim que nada poderia dar errado na vida daquele rapaz. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez na sua vida, o predileto de Deus. Sabe, existem momentos, eu espero que se você não viveu isso, ainda viva. Existem momentos da nossa vida que parece assim que Deus nos ama com amor maior do que ama as outras pessoas. As coisas dão certo, sabe, até o que a gente não colhe, aquilo que a gente não planta, colhe. Bênção de todo lado, sabe, parece assim que você é o preferido de Deus. Mas esse é um momento da nossa vida que nós devemos estar nos abastecendo, devemos estar nos preparando para os dias que virão, porque não sabemos como será. E já lhe digo, Deus não tem prediletos, infelizmente. Eu já vivi muito tempo achando que Deus me amava mais do que amava vocês, mas não é assim. Deus não tem prediletos. E isso aconteceu na vida de José. Ele era o predileto de seu pai, tudo corria bem, tinha um amor do seu pai acima dos seus irmãos, mas os seus irmãos chegam a um determinado momento, o pegam, retiram da companhia de seu pai e o vendem como escravos. E é interessante que cada vez que as fases na vida de José mudam, a vestimenta muda. Cada vez que José encerra uma fase e inicia outra, ele troca de vestimentas. E essas fases geralmente vinham sem nenhum aviso, sendo trocadas assim. Os irmãos tiram a túnica colorida, a túnica talar, e agora José é jogado dentro de uma cisterna para ser vendido como escravo. José agora está com a roupa de escravo e foi vendido para midianitas que passavam, uma caravana que compravam escravos e que estavam indo para o Egito. Lá no Egito, José entra na segunda fase, agora a fase de escravo. Sai da fase da casa do pai, troca de roupa e vai para ser um escravo no Egito. É levado para o mercado e lá é vendido depois de ser apresentado como uma mercadoria. Longe do pai e dos irmãos, longe da vida que conhecia, ele agora está lá sendo negociado como uma mercadoria e acaba sendo comprado por Potifar, um rico egípcio que agora pagou o preço que foi pedido por ele. Então José passa a servir a Potifar. Ele vai para a casa de Potifar e serve Potifar com excelência. Agora entenda que trocou de roupa novamente. Tira a roupa de escravo e coloca a roupa de um administrador da casa de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou por causa do serviço de José. Ele servia com excelência, ele servia com lealdade, ele servia com competência. Não porque era escravo, ele servia porque era servo. E Potifar tem a sua casa próspera por causa desse serviço de José. Mas chega o momento da prova, o momento em que a mulher de Potifar, alguns chamam de Potifera, eu gosto de chamar de Patifa, não é? A mulher de Potifar, ela coloca os olhos sobre José e com aquela legião de pombagiras que ela carregava, ela não pensava mais em outra coisa além de deitar-se com aquele rapaz. E entenda bem, José não tinha uma igreja lá no Egito. José não estava com um pastor
no Egito, ele estava só, ele não tinha um discipulador, ele não tinha amigos com quem conversar, com quem compartilhar, ele não tinha ninguém para lhe aconselhar, entende? Ele não tinha nenhum suporte para que ele pudesse descrever o que estava vivendo e receber algum auxílio para vencer aquilo. Mas um jovem de pouco mais de 17 anos, ele diz: não faria isso. A mulher de Potifar, ele diz isso: não faria tamanho mal ao meu Deus. E a Potifar, o marido dela. E aquele jovem vence aquela tentação, vence aquela provação, e isso lhe leva à terceira fase. Agora lhe é tirada a roupa de mordomo e é novamente colocado na prisão, e agora ele vai para ser um preso. Ele baixa de escravo mordomo para escravo preso agora está com as vestes da prisão. É um homem que, apesar de todos os sonhos que ele tinha, que lhe foram dados por Deus, parece que as coisas vêm dando errado assim de maneira sucessiva na sua vida agora. E ele agora está na prisão, e sabe o que ele faz na prisão? Seus sonhos não haviam ainda sido concretizados. O sonho de autoridade, o sonho de ser alguém diante do qual as pessoas se prostrariam, nada disso estava acontecendo, e por sinal isso parecia muito improvável. Mas sabe o que ele faz na prisão? Ele serve na prisão. O homem que recebeu os sonhos de autoridade de Deus agora está servindo na prisão. E sabe o que acontece com a prisão? A prisão prospera. Eu não sei o que é uma prisão próspera. Eu não faço ideia do que aconteceu ali. O fato é que o carcereiro olha para a vida daquele rapaz, olha para a maneira como ele servia, como ele cuidava das coisas que lhe foram colocadas nas mãos, e agora ele passa a servir o carcereiro como alguém de autoridade dentro da prisão. Irmãos, às vezes nós estamos confundindo as coisas, às vezes não estamos nos lembrando do que Jesus falou em relação à autoridade. Jesus disse certa vez: maior é o que serve, maior é aquele que serve. E José mostra claramente isso na sua vida, uma vida de serviço, uma vida de atender as outras pessoas, uma vida de fazer e dar sentido aos sonhos de outras pessoas. E nós vemos José agora não de braços cruzados, reclamando porque a vida não está boa, reclamando porque as coisas não estão bem, reclamando porque Deus lhe fez promessas e não está cumprindo. Não, ele não fica de braços cruzados e nem reclamando. Ele faz a prisão prosperar com o seu serviço. Ele interpreta ali na prisão o sonho de dois presos, um padeiro e um copeiro e padeiros do rei. Haviam sido presos por uma situação qualquer e estavam esperando o momento da execução, e eles sonham, e José fica sabendo desses sonhos deles. Então ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, e esses sonhos são levados a cabo por Deus. Acontece exatamente aquilo que José disse para o padeiro e para o copeiro, e na verdade ele é esquecido por aquele que não morreu. Um foi assassinado, foi executado, o outro ficou vivo. E José disse: lembra-se de mim, lembra-te de mim. E foi esquecido ali por 2 anos, servindo, sempre servindo. Agora, isso lhe leva à 4ª fase e à mudança de roupa novamente. Porque depois de 2 anos, o faraó do Egito tem um sonho. Depois de 2 anos esquecido na prisão, Faraó sonha um sonho. Todos vocês imagino que conheçam o sonho: as 7 vacas magras que devoram as 7 vacas gordas, as 7 espigas magras que devoram as 7 espigas gordas. Faraó sabe pela boca daquele que ficou vivo, não me lembro agora se o copeiro ou o padeiro, mas ele fica sabendo que depois de ninguém do seu reino conseguir interpretar aquele sonho, ele fica sabendo que há uma pessoa na prisão que consegue fazer isso. Então José é trazido com roupas agora
diferentes para a presença do rei. Faraó manda chamá-lo, e agora, depois que ele interpreta o sonho de que haveria grande fome, depois de um período de grande prosperidade, 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome subsequentes, José então é colocado por Faraó para administrar todo o império do Egito em relação a essa fartura e a essa fome que haveriam de passar. Ele agora tem autoridade semelhante à de Faraó, só era menor que Faraó no reino do Egito. E sabe o que acontece, queridos? Um dia seus irmãos aparecem lá para comprar mantimentos, porque não havia mais mantimento em parte alguma, só do Egito, por causa da administração do serviço de José. E a maior tentação provavelmente foi essa, quando ele se vê com autoridade e com a possibilidade de vingar-se dos seus irmãos que o venderam como escravo. Mas sabe o que ele diz? Diante de seus irmãos que estavam ali humilhados, ajoelhados diante dele, ele não tripudiou sobre os seus irmãos, ele diz: foi por causa de servir, foi para servir tanto a vocês quanto ao mundo inteiro, que Deus me trouxe para essa situação. Era um servo por excelência, e o servo sempre será exaltado. Aquele que serve sempre receberá autoridade, porque maior é o que serve, e não aquele que é servido. E nós nos remetemos agora ao momento da unção de seu pai Jacó, porque depois disso José mandou chamar todos os seus irmãos para morarem no Egito, e junto com os seus irmãos veio seu pai Jacó, já velho. Ele chega diante de Faraó, Jacó, e o Faraó pergunta qual a idade de Jacó, e ele diz: poucos e maus foram os meus dias. E aquele homem é colocado para morar numa terra próspera, a terra onde o rio Nilo desaguava, a terra de Gósen. E ali agora José, reunido com seus irmãos, seu pai já para morrer, Jacó chama todos os seus filhos, abençoa, e sobre a cabeça de José lhe diz: a bênção dos altos céus, a bênção das profundezas, e as bênçãos do seio e da madre sejam sobre a tua cabeça. Sabe, irmãos, nós precisamos entender sobre essas bênçãos, o que elas significam, o que José poderia esperar de bênçãos assim. Nós todos gostamos do lugar da bênção, todos nós adoramos quando falamos de bênção, todos nós almejamos estar na bênção, mas nós precisamos entender, a bênção ela está em todo lugar, às vezes no lugar onde nós menos achamos que ela está. Nós precisamos perceber que todo lugar tem bênção, toda e qualquer circunstância existe bênção de Deus sobre a nossa vida. Então vamos falar sobre a bênção dos altos céus. O que é isso? Existem coisas, irmãos, que forçosamente, sem nenhuma sombra de dúvidas, você precisa reconhecer que foi Deus que fez aquilo com você. Existem momentos, circunstâncias, existem posições que você galga, existem livramentos que você teve, que você tem que dizer: Deus fez isso. Tem essa experiência? Vocês têm experiências assim, quando você diz: não fui eu, foi Deus que fez isso. Só pode ter sido a mão de um anjo que colocou para que aquele acidente não acontecesse. E isso são aquelas bênçãos que você sabe, mas existem aquelas que você nem percebeu, livramentos que você nem viu, que Deus mesmo agindo de uma forma sobrenatural, de uma forma que só Ele poderia fazer, Ele vem e abençoa a nossa vida. Coisas que chegam até nós,
não como resultado das nossas ações, mas como simplesmente uma ação direta de Deus. E nós temos que reconhecer isso, irmãos. Nós precisamos reconhecer quando Deus age sozinho para nos abençoar. Porque a palavra diz que Ele tem prazer em abençoar, e é isso que Ele faz. Mas tudo que Deus faz, Ele faz para a glória do seu próprio nome. Por isso é tão importante reconhecermos essas bênçãos dos altos céus. Quando Deus opera, quando Deus faz um milagre, quando Deus age sozinho para abençoar a tua vida e a minha vida, e Deus quer receber a honra por isso, Deus quer receber a glória por isso, Ele quer ser percebido por isso, Ele quer que nós tenhamos um coração agradecido a Ele por isso, quando recebemos essas bênçãos dos altos céus. As bênçãos dos altos céus são os milagres que Deus fez e faz na nossa vida. São as coisas que somente Ele poderia fazer e faz. E assim nós somos abençoados. Mas existem as bênçãos das profundezas. E se você lembrar da vida de José, você vai perceber que na vida dele aconteceu exatamente esses 3 níveis de bênção. A bênção dos altos céus, quando Deus faz com que ele seja vendido e comprado por Potifar, quando Deus faz com que o padeiro e o copeiro sonhem e ele interpreta os sonhos por um dom dado por Deus, quando o rei sonha e Deus manda a interpretação do sonho para José, ele não poderia fazer isso sozinho. Ele não poderia conduzir a vida dele, ele estava sem nenhum controle sobre a sua vida. E Deus dos céus abençoa, faz com que as coisas aconteçam de maneira a levá-lo ao lugar que ele havia prometido com os seus sonhos. Entende, irmãos? É assim que Deus faz conosco também. Mesmo quando você não percebe o agir de Deus, Ele está agindo a nosso favor, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vem as bênçãos das profundezas. Esse tipo de bênção nem sempre nós estamos percebendo, e nem sempre Deus age nos abençoando com milagres. Nem sempre essa bênção vem da mesma maneira como a bênção dos altos céus. Às vezes vem envolvidas em tribulações. As bênçãos das profundezas, elas vêm envolvidas em problemas, em circunstâncias que não nos agradam, em momentos da nossa vida que nós não gostaríamos de passar. Lembra do Salmo 23? O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Oh, maravilha, irmão. Chega a dar vontade de falar até em línguas, quando a gente começa a recitar esse salmo, né? Ele me faz repousar, olha, repouso, descanso, em pastos verdejantes. Irmão, se tem uma coisa que a ovelha gosta, é de pasto verdejante. Ele nos leva para junto das águas tranquilas. Dá vontade até de dormir, não é? É tanta bênção, é tanta graça, é tanta provisão do Senhor no começo desse salmo. Não é verdade? São as bênçãos dos altos céus. Mas a gente não gosta muito quando o salmo muda de cenário. Quando ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale. Vale já é uma coisa que já é embaixo, sabe? Da sombra. Sombra já é outra coisa que não é muito boa. Aí vem sombra da morte. Aí, quem é que quer isso? Mas ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja, a bênção das profundezas está presente, porque Deus está presente. Amém? Deus está presente, mesmo que a coisa pareça impossível, mesmo que a situação seja de sombra de morte.
Deus está presente, e o salmista diz: ainda que eu esteja na situação de vale de sombra de morte, não temerei, porque tu estás comigo. É Deus abençoando nas profundezas, é Deus abençoando sem que você perceba que está sendo abençoado, mas é Deus sustentando, é Deus guardando. Amém? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele diz assim: preparas uma mesa. Onde? Onde esta mesa é preparada? Num lugar legal, bacana, tudo certinho? Não, ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Meus amados, nós não gostamos de ter inimigos, e não temos. Nós não somos inimigos de ninguém, mas muitas vezes o diabo manda muitos inimigos para destruir a nossa vida. Mas Davi diz: uma mesa é preparada, uma mesa é posta para mim na presença dos meus inimigos. E ele diz assim: unges-me a cabeça com óleo, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu irmão, existem bênçãos que nós só vamos receber nas profundezas. Existe um nível de bênção que nós nunca receberemos vinda dos altos céus, como algo bom, um milagre de Deus, e a gente dá glória a Deus, aleluia, porque Deus agiu. Não. Existem bênçãos que você só vai receber cercado de inimigos, que você só vai receber no vale da sombra da morte. A bênção das profundezas. Existem bênçãos que nunca serão derramadas sobre a nossa cabeça, a não ser que seja em lugares hostis, em lugares solitários, na solidão muitas vezes, em lugares ameaçadores, ameaça sobre a nossa vida. Por mais que estejamos passando por situações assim, abandonados pelos amigos, abandonados muitas vezes é o que sentimos até por Deus, saiba, Ele está ali, abençoando a tua vida. A bênção das profundezas. Deus é um Pai comprometido com o nosso crescimento. Deus é um Pai comprometido com a nossa maturidade. Ele não nos deixará ser eternamente crianças. E nós só cresceremos, o nosso crescimento precisa de momentos de frustração, momentos de aflição, de medo, momentos de pressão. Nesse momento, nessas circunstâncias, Deus estará ali, abençoando a tua vida. A bênção das profundezas. Aquele que consegue comer um banquete na presença dos seus inimigos, é alguém que aprendeu a absorver a bênção das profundezas. Ele diz: unges minha cabeça com óleo. Meu querido, existem níveis de unção de Deus, que não vem nos pastos verdejantes, não será derramado sobre a tua vida nas águas tranquilas, não será derramado na tua vida quando você está descansando na provisão de Deus. Sabe, não será derramado na tua vida quando você diz assim: o Senhor é meu pastor e eu não tenho necessidade de nada. Existem níveis de unção que só virão sobre a tua vida em momentos de aflição, de dor, em momentos de prova. A bênção das profundezas nos preparam para os dias que virão pela frente, para nos amadurecer, para nos dar sustentação, para vencermos os dias que virão pela frente. E aí nós entramos no terceiro nível de bênção, a bênção que foi dada por Jacó a José, a bênção ou as bênçãos do seio e da madre. Sabe qual é a figura aqui? Aqui é a figura de uma mãe amamentando um filho, e eu tenho visto muito isso ultimamente. Todos os dias de manhã cedo, minha filha Jéssica, que agora teve Caleb, ela manda uma foto ou um vídeo deles dois lá, dando a nota dele da noite anterior.
Às vezes é 9,5, às vezes é 1,5. Depende de quanto tempo ele dormiu, sabe? E nessas fotos vem sempre ele pendurado no seio. A figura é essa. É uma mãe que amamenta um filho. Agora eu lhe pergunto, um bebê que está sendo alimentado pela mãe, ele tem alguma coisa para dar em troca? Ele está oferecendo alguma coisa em troca por aquela doação? Por aquela noite acordada? Não. Ele não tem nada para dar em troca, exceto muito sono e algumas fraldas não muito limpas para trocar. Essa é a imagem da bênção do seio, dos seios e da madre. O bebê não pode dar nada em troca, mas não é Deus. Não é a bênção dos altos céus. Não é aquela bênção que Deus opera no obscuro, mesmo quando você parece que não está sendo abençoado. Não, é uma pessoa de carne e osso que está lhe abençoando. Essa é a terceira bênção, é o terceiro nível de bênção sobre a vida de Jacó. E muitas vezes Deus nos coloca nessa condição. Levanta pessoas de carne e osso para nos abençoar, investir em nós, nos dar oportunidades, sem pedir nada em troca. É como José, que vivia para dar sentido aos sonhos dos outros. Deus levanta pessoas para dar sentido aos teus sonhos. Deus levanta pessoas para te ajudar a chegar onde Deus quer te colocar. E eu me lembro, irmãos, de muitas pessoas que Deus usou assim para abençoar a minha vida. Eu me lembro de professores no seminário quando eu estudei. Eu me lembro de pastores que passaram pela minha vida, que me ensinaram a temer a Deus. Eu me lembro da pastora que me recebeu aqui no Rio Grande do Norte quando eu cheguei. Depois de 3 anos afastado da minha família, completamente desviado do Senhor, completamente entregue ao pecado. Eu cheguei aqui com esse histórico e aquela mulher olhou para mim, acreditou em mim, me deu oportunidades na igreja, me colocou para liderar um pequeno grupo na igreja. É quando Deus levanta pessoas assim, que sem pedir nada em troca, sem querer nada em troca, ela simplesmente lhe abençoa, simplesmente lhe dá oportunidades, simplesmente lhe promove. É um pastor, é um discipulador, é alguém que está preocupado com você, alguém que quer abençoar a tua vida, é alguém que quer que você cresça, que você amadureça por puro amor, por querer servir, para viabilizar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Ninguém chega a lugar algum se não estiver sendo abençoado pelas bênçãos do seio e da madre. Ninguém. Deus não está interessado que nós governemos uns sobre os outros. Deus está interessado que nós sirvamos uns aos outros. E a bênção dos altos céus é sobre nós. A bênção das profundezas está emanando favor de Deus para nós. E as bênçãos do seio e da madre são aquelas pessoas que gastaram tempo com você, que gastaram saliva com você, são aquelas pessoas que oraram por você, aquelas pessoas que Deus levantou para lhe ajudar em algum momento da tua vida que você não poderia vencer sozinho. Deus tem nos abençoado assim. Eu tenho certeza absoluta que a tua vida tem sido abençoada assim. E a única coisa que nós podemos fazer em troca é fazer o que José fez.
servir. Servir. Quem sabe ser o agente das bênçãos do seio e da madre na vida de outras pessoas. Quem sabe ser aquele que vai, como nós aqui estamos como igreja, num projeto maravilhoso como esse, aonde cada ministério é importante, cada pessoa que serve é importante, desde aqueles que estão lá fora, estacionando os carros e recebendo as pessoas com um sorriso e dizendo: seja bem-vindo e tenha um excelente culto nesta noite. São as bênçãos do seio e da madre lhe recebendo, pessoas se doando por você, pessoas lhe recebendo ali na porta, pessoas, se pudessem, lhe dariam um abraço, um beijo e dizendo assim: seja bem-vindo em nome de Jesus a esse lugar. Enquanto isso, Deus vai nos abençoando com aquilo que só Ele pode abençoar, nas horas mais difíceis, nas horas mais bacanas da nossa vida. E tudo que nós podemos fazer em troca é como José: servir. Servir. Não servir por nada em troca, não servir porque as coisas estão boas, não servir porque as coisas estão ruins, simplesmente ser servo, servir por prazer em servir. Fique de pé. Esse amor que me rasga por inteiro. De quem esse amor basta todo tempo. De quem esse amor escolheu primeiro. De quem esse amor me mostra quem eu sou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Esse amor que me rasga por inteiro. De quem esse amor que afasta todo temor. De quem esse amor que me escolheu primeiro. De quem esse amor que me mostra quem eu sou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, Tu és Rei Yeshua.
o dono da bênção dos altos céus, o dono da bênção das profundezas, aquele que levanta as pessoas para serem aqueles agentes da bênção do céu e da madre na tua vida. Ele serviu, ele se rebaixou até o ponto de ser servo. Ele veio lavar os pés de homens como você e eu, e vai até o ponto de morrer numa cruz. E hoje quero te dizer, meu irmão, que servir não é vergonha para ninguém, servir não é se rebaixar a ninguém, servir é se tornar semelhantes a Jesus, servir é ser e ter um coração igualzinho de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Servir é ser como Ele, é se parecer com Ele, e aquele que não serve não se parece com Jesus. Muitas vezes não entendemos que precisamos servir para nos ser exaltados, precisamos servir para que Deus nos exalte. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Se você colocar a tua vida para servir ao Senhor, servir as pessoas, Deus mesmo te exaltará, Deus mesmo te levantará, Deus mesmo te mostrará os caminhos excelentes. Hoje nós temos pastores lá fora ajudando a estacionar os carros, e sempre vai ser aqui assim. Não temos ninguém melhor do que ninguém aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Tem pastores lá com colete, como eu estava a semana passada, e vamos fazer sempre isso, servir em qualquer ministério nessa igreja, dar, doar, ser agente da bênção dos seios e da madre na vida de qualquer um que chegar nesse lugar para conhecer Jesus, para ter uma experiência gloriosa, valorosa com Jesus. E a melhor experiência que nós podemos proporcionar para as pessoas verem Jesus na nossa vida é se servirmos essas pessoas, é se descermos do patamar de autoridade que muitas vezes achamos que temos e nos colocamos como servos. Esse louvor todo servirá em outros ministérios. Ninguém ficará nesse palco aqui sem servir com o seu serviço em outro lugar, recebendo as pessoas lá fora, estacionando carros, servindo no CIDs, tomando conta das crianças. Ninguém aqui é estrela de lugar nenhum. A única estrela nesse lugar é Jesus de Nazaré. Então, já que você gostou disso, eu quero te dizer: você não é estrela. Você precisa servir ao Senhor também. Você precisa colocar a tua vida ao serviço do Senhor, servindo aos outros. Amém? Amém? Morra como um cordeiro e ressuscite como um leão na presença do Senhor. Morra, igreja, para o mundo. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou, e Ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, Tu és Yeshua. Aleluia, aleluia. Ei, Deus. Durante todo o mês de junho, nós estaremos falando sobre servir ao Senhor com alegria. O mês de junho será dedicado a isso, a mostrar à igreja o prazer de servir ao Senhor. José servia porque era servo, não é porque era escravo, não. Porque ele serviu sendo escravo e serviu sendo segunda pessoa no Egito. Jesus serviu não é porque era servo, não. Ele serviu porque era escravo, não. Porque era homem. Ele serviu e veio ser homem porque ele era servo. Ele te serve, Ele ama você ao ponto de dar a vida por você. Jesus veio morrer por você. E hoje eu quero te dar a oportunidade de reconhecer isso. Te dar a oportunidade de dizer: Jesus, eu sei que Tu vieste a esse mundo morrer por mim. Tu vieste a essa terra, se transformou num homem, nasceu de ventre de uma mulher, sendo Deus criador das estrelas, do mar, da terra. O Senhor se tornou um homem para morrer no meu lugar. Eu reconheço isso hoje. Eu quero te servir a partir de hoje.
Eu quero te entregar a minha vida e quero ser servo como tu foste. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Toda a igreja, fecha os olhos agora. Fecha os teus olhos e pensa. Você tem servido? Você tem servido a alguém, às outras pessoas? Ou você só tem sido servido? Jesus veio servir a tua vida, Ele deu a vida dele na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você tivéssemos vida. Ele fez grandes milagres, operou grandes maravilhas nesse lugar. A bênção dos altos céus era sobre a vida dele. Mas ele desceu, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi torturado. Mas uma grande bênção dos céus estava vindo pelas profundezas sobre a vida dele. Ele morreu naquela cruz, foi sepultado. Mas a palavra diz, ele ressuscitou como um leão. Se você quer hoje entregar a tua vida a Jesus, ninguém pode te salvar senão Jesus. Se você quer hoje entregar a tua vida a Jesus, dá um sinal com a tua mão. Não vou te chamar aqui à frente, eu não vou, nem ninguém está vendo, nem eu, estou de olhos fechados também. Mas dá um sinal ao Senhor e diga, Senhor, hoje eu quero te servir, a partir de hoje eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu quero fazer parte dessa bênção tríplice, que não importa se está tudo bem, não importa se está tudo mal, o Senhor sempre estará abençoando a minha vida, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu querido, Deus nos abençoe, e que Deus nos dê uma semana de grandes bênçãos, de grandes vitórias. E a partir de hoje, saiba reconhecer e absorver a bênção do Senhor. Se vier de cima, amém. Se vier das profundezas, amém também. Saiba reconhecer os seios e a madre que Deus levanta para abençoar a tua vida. Valorize essas pessoas. Valorize essas pessoas. Porque assim você será muito mais abençoado. Em nome de Jesus. Pai, entregamos ao Senhor esse culto, entregamos cada palavra cantada, cada pensamento do coração de exaltação ao Teu nome nessa noite, e te dizemos, Senhor, Tu és digno, Tu és merecedor, Tu és aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão da tribo de Judá. Há um dia, Senhor, aos Teus pés se dobrarão todos os joelhos de vivos e mortos. Um dia o Senhor verá cada língua se mover confessando que Tu és o Senhor, para a glória do Pai. E nós estaremos no meio dessa grande multidão que vai dizer, Tu és o Senhor, Tu és o meu Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nós, as bênçãos de todas as direções, de todos os níveis, de todas e qualquer situação que venham, e saibamos receber bênção do Senhor, Pai. Que mesmo na maior tribulação, nós podemos dizer, eu sei que o Senhor tem abençoado a minha vida. Eu sei que exatamente nesse momento de tribulação, de prova, é o Senhor que está abençoando a minha vida. Que seja assim sobre a tua vida, a bênção dos altos céus, a bênção das profundezas e as bênçãos dos seios e da madre venham sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, querido, Deus nos abençoe.